Eva observou Daniel fechar os olhos com força ao desligar o telefone. Ela estava organizando os brinquedos de Noah na sala quando ouviu a conversa. Não por curiosidade, mas porque a voz dele saiu mais alta que o normal. 3 anos cuidando daquele menino. 3 anos convivendo naquela casa, e ela nunca havia visto o chefe tão tenso. Papai está bravo? Noah, de 5 anos, apareceu ao lado dela com um carrinho na mão. Não, querido. Seu papai só está pensando em coisas de trabalho. Mas Eva sabia que era mais que isso. Daniel não era homem de perder a compostura facilmente. Naquela tarde de quinta-feira, ele caminhava pela sala como se procurasse uma saída. Então parou diante dela e disse, com uma seriedade que Eva nunca tinha visto: Eva, posso falar com você? E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias que nascem nos detalhes do dia a dia, amores que crescem devagar, e finais que mostram que os sentimentos verdadeiros não precisam de pressa para florescer. Aos 32 anos, Eva Silva havia construído uma vida simples, mas satisfatória como cuidadora. Em Daniel Marques, encontrou não apenas um empregador justo, mas um homem que respeitava seu trabalho com Noah. A rotina era previsível. Chegava às 7, preparava o café, levava Noah à escola, organizava a casa e ficava até Daniel retornar do escritório. A casa refletia a personalidade do dono, organizada, funcional e silenciosa. Desde a morte da esposa 3 anos antes, Daniel mantinha tudo sob controle. Horários fixos, regras claras, emoções guardadas. Eva respeitava isso, nunca fazia perguntas pessoais, nunca ultrapassava limites profissionais. Cumpria seu trabalho com dedicação e voltava para seu apartamento pequeno no final do dia. Daniel era diferente dos outros patrões que ela havia conhecido. Nunca gritava, sempre agradecia pelo trabalho bem feito, pagava em dia e tratava Noah com paternidade presente, mesmo dentro de toda aquela contenção emocional. Naquela tarde de quinta-feira, algo havia mudado. Daniel caminhava pela sala em conflito interno. Já com as roupas na mão, ela se virou. Eva, posso falar com você? Claro. Daniel hesitou, passando a mão pelos cabelos castanhos, gesto que Eva reconhecia como sinal de nervosismo. É sobre o trabalho, quer dizer, uma situação de trabalho. Preciso da sua ajuda com algo diferente. Eva o observou com atenção. Em 3 anos, ele nunca havia pedido nada além do cuidado com Noah. Conte-me. Tenho uma reunião decisiva sexta-feira. É sobre um contrato que pode mudar o futuro da empresa. O problema é que... Ele parou. O cliente valoriza muito a imagem de estabilidade familiar. Eles acreditam que homens casados são mais confiáveis para parcerias de longo prazo. Eva esperou, sem entender onde aquilo levaria. Eu preciso parecer casado, apenas por 2 dias, para a reunião sexta e um jantar sábado. As palavras saíram de uma vez como se tivesse ensaiado. Preciso que você me acompanhe, como minha esposa, temporariamente. Eva piscou algumas vezes, processando o pedido. Como assim? Um acordo profissional. Você iria comigo aos compromissos. Fingiríamos ser casados apenas para manter as aparências. É importante para o contrato, Eva. Muito importante. E Noah? Viria conosco. Na verdade, ajudaria a completar a imagem de família que eles esperam ver. Eva se sentou devagar na poltrona. A proposta era absurda, mas a seriedade de Daniel deixava claro que não era brincadeira. Por que eu? Porque você conhece Noah, nossa rotina. Porque... Daniel hesitou. Porque você é a única pessoa em quem confio para isso. E depois? Depois tudo volta ao normal, como sempre foi. Eva olhou para Noah, que brincava no tapete alheio à conversa. Quanto tempo? 2 dias, sexta e sábado. Voltaríamos domingo. E se eu disser não? Daniel respirou fundo. Você tem todo o direito de dizer não.
Não vou demiti-la por causa disso, nem vou tratá-la diferente. É apenas um pedido. Eva percebeu que ele estava sendo completamente honesto. Não havia pressão nem chantagem emocional. Preciso pensar. Claro, só preciso da resposta até amanhã cedo. Naquela noite, Eva ficou acordada tentando entender por que estava considerando aceitar. O dinheiro extra seria bem-vindo, mas não era apenas isso. Havia algo na vulnerabilidade de Daniel, na forma como ele pedira ajuda, que a tocou. Na manhã seguinte, Eva chegou a casa com a decisão tomada. Eu aceito. Daniel levantou os olhos do café, surpreso. Tem certeza? Sim. Mas preciso entender as regras. Eles se sentaram à mesa da cozinha enquanto Noah assistia desenhos na sala. Primeiro, isso é apenas profissional. Um trabalho diferente, mas ainda trabalho. Claro. Segundo, nada muda entre nós depois que isso acabar. Nada. Terceiro, eu preciso saber exatamente o que você espera que eu faça. Daniel assentiu, claramente aliviado por ela estar levando tudo de forma prática. É simples. Você será apresentada como Eva Marques. Casamos há 2 anos. Você cuida de Noah como mãe dele. Nos tratamos com carinho, mas nada exagerado. Apenas natural. E o anel? Daniel abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa. Era da minha mãe. Se você se sentir confortável... Eva olhou a aliança simples e bonita. De alguma forma, usar o anel da mãe dele parecia mais respeitoso do que usar algo comprado para a ocasião. Está bem. A reunião é às 2 da tarde. O jantar é sábado às 8. Ficaremos em um hotel próximo para facilitar. 2 quartos? Claro. Você e Noah em um, eu no outro. Eva assentiu, sentindo-se mais segura com cada detalhe esclarecido. Uma última coisa, Daniel disse, hesitando. Se em qualquer momento você se sentir desconfortável, me avisa. Paramos tudo na hora. Obrigada. Quando Daniel saiu para o trabalho, Eva ficou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 3 anos, sentia como se estivesse cruzando uma linha invisível. Mas era apenas trabalho. Apenas 2 dias. Na sexta-feira, Eva vestiu o vestido azul marinho que havia comprado no dia anterior. Elegante, mas sem ostentação. Passou mais tempo que o normal se arrumando, escolhendo maquiagem discreta e sapato baixo. Quando se olhou no espelho pela última vez, percebeu que estava nervosa. Em 3 anos trabalhando para Daniel, nunca havia se sentido assim. Daniel usava um terno escuro que realçava os olhos verdes e parecia mais nervoso que ela. Verificou os documentos 3 vezes, organizou e reorganizou a pasta. Noah, completamente alheio à atenção dos adultos, estava animado com a aventura e não parava de fazer perguntas sobre o hotel. Tem piscina mesmo? Posso nadar quando quiser? Vou dormir numa cama grande? Durante o trajeto de carro, eles conversaram sobre os detalhes da farsa. Eva se surpreendeu com a naturalidade da situação. Daniel não estava tentando impressioná-la, nem fazer aquilo parecer mais romântico do que era. Era prático, respeitoso e direto. Havia algo reconfortante nessa abordagem. Como nos conhecemos? Eva perguntou, enquanto Noah brincava com um carrinho no banco de trás. Você trabalhava em uma escola onde Noah estudava antes. Nos conhecemos durante uma reunião de pais. Começamos a conversar, eu te convidei para um café. E você me conquistou com seu charme irresistível? Eva brincou, arrancando um sorriso raro de Daniel. Na verdade, você me conquistou cuidando do Noah com tanto carinho. Algo no tom dele fez Eva olhá-lo com mais atenção. Não havia encenação naquela fala. Era como se ele estivesse falando uma verdade que nem ele mesmo havia percebido antes. E como foi nosso primeiro encontro? Você pediu um cappuccino e ficou com espuma no nariz. Eu não tive coragem de avisar por 10 minutos. Eva riu. Isso é muito específico para ser mentira. É porque não é mentira. Lembra do café que tomamos depois da primeira reunião da escola? Você ficou com espuma no nariz. Eva se lembrou. Havia sido um encontro casual, sem intenções românticas. Mas agora, ouvindo Daniel contar como uma memória carinhosa, a situação ganhava outro significado. No hotel, Eva se instalou com Noah em um quarto aconchegante com 2 camas de solteiro.
Daniel ficou no quarto ao lado. O menino estava encantado com a piscina visível da janela e mal podia esperar para nadar depois que o papai terminasse o trabalho chato. Eva, você vai nadar comigo? Noah perguntou, pulando na cama. Claro, querido, mas primeiro o papai precisa resolver as coisas dele. Por que o papai trabalha tanto? Eva se sentou na cama ao lado dele. Porque ele quer cuidar bem de você, dar uma boa vida, uma boa escola, uma casa bonita. Mas eu quero que ele brinque comigo mais. Eu sei, e tenho certeza de que ele também quer. Quando chegou a hora de ir à reunião, Eva vestiu o anel e se olhou no espelho. A aliança da mãe de Daniel era simples, mas bonita. Parecia feita para sua mão. Por um momento, imaginou como seria se aquilo fosse real. Se ela realmente fosse Eva Marques, esposa de Daniel, mãe de Noah, se acordasse toda manhã naquela casa, não como funcionária, mas como parte da família. A fantasia durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que ela sentisse um aperto no peito. Eram pensamentos perigosos, e ela sabia disso. A reunião aconteceu no escritório dos clientes, uma empresa familiar que ocupava 2 andares de um prédio comercial. O ambiente era elegante, mas acolhedor, com móveis de madeira nobre e plantas bem cuidadas. Mariana e Roberto Santos, o casal de empresários mais velhos que dirigia a empresa, receberam Daniel, Eva e Noah com simpatia evidente. Que família linda, disse Mariana Santos, a sócia principal, uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque elegante. Noah é igualzinho ao pai. Na teimosia, principalmente, Eva respondeu naturalmente, acariciando o cabelo do menino, fazendo todos rirem. Roberto Santos, um homem corpulento de barba branca, se agachou para ficar na altura de Noah. E você, campeão, gosta de vir trabalhar com o papai? Não é trabalho, Noah respondeu sério. É reunião chata. Mas a Eva prometeu que depois a gente vai na piscina. Ah, então a mamãe é a diversão da família, Roberto riu. Eva sentiu um calor subir pelas bochechas ao ser chamada de mamãe. Mas Noah não contestou. Pelo contrário, segurou a mão dela com naturalidade. Durante a apresentação de Daniel, Eva se concentrou em ser discreta, mas presente. Observou como ele falava com paixão sobre os projetos da empresa, como seus olhos brilhavam quando explicava as inovações implementadas. Segurou a mão de Noah quando ele ficou inquieto. Sussurrou, pai está indo bem, quando notou a tensão dele aumentar durante uma pergunta difícil. Sorriu com orgulho genuíno quando Daniel explicou os resultados do último trimestre. Não era difícil fingir admiração por Daniel. Ela realmente respeitava o trabalho dele, a forma como equilibrava paternidade com profissão, a seriedade com que encarava as responsabilidades. Durante 3 anos observando-o de perto, havia aprendido a reconhecer sua dedicação, honestidade, capacidade de tomar decisões difíceis, sempre pensando primeiro no bem-estar do filho. Daniel sempre foi muito focado. Eva comentou durante uma pausa, quando Mariana perguntou sobre a rotina da família. Mas desde que nos casamos, ele aprendeu a equilibrar melhor trabalho e família. Daniel a olhou com surpresa. Aquilo não estava no roteiro ensaiado. A Eva me ensinou que sucesso no trabalho não vale nada se você não tem com quem compartilhar em casa, ele disse, improvisando. Como vocês se conheceram? Perguntou Roberto Santos. Eva e Daniel se entreolharam rapidamente. Na escola do Noah, Eva respondeu, sentindo-se mais confiante. Daniel estava sempre correndo para buscar o filho. Eu sempre estava saindo do trabalho na mesma hora. Começamos a conversar no portão sobre o tempo, sobre como Noah tinha passado o dia. Ela me chamou a atenção desde o primeiro dia, Daniel completou, olhando para Eva com ternura que não parecia forçada. Mas demorei meses para ter coragem de convidá-la para café. E eu achei que ele nunca se decidiria, Eva riu. Toda tarde a mesma conversa. Como foi o Noah hoje? Que horas você sai amanhã? Mas nunca o convite. Homem tímido, Mariana comentou divertida. Não sou tímido, Daniel protestou. Só queria ter certeza de que não estava interpretando mal os sinais.
A naturalidade da conversa surpreendeu os dois. Não estavam mentindo sobre os sentimentos, apenas sobre o contexto. A preocupação mútua, o carinho, a cumplicidade, tudo aquilo era real. Apenas não havia culminado em casamento. Casamento mudou sua vida, Daniel? Roberto perguntou. Daniel olhou para Noah, que desenhava um dinossauro em papel sobre a mesa, depois para Eva, que organizava os lápis de cor para o menino. Completamente. Me ensinou que ter uma família não é sobre controle ou organização, é sobre presença, sobre dividir os momentos pequenos e grandes, sobre ter alguém que te conhece tão bem que sabe quando você precisa de um café, de um silêncio ou de uma palavra de encorajamento. Eva sentiu algo se mexer no peito. Daniel não estava falando sobre o casamento fictício, estava falando sobre ter ela e Noah na vida dele, mesmo que como funcionária e filho. E para você, Eva, como é ser madrasta? A pergunta pegou Eva desprevenida. Noah nunca me fez sentir como madrasta. Ela respondeu honestamente. Desde o primeiro dia, ele me tratou como parte da família. Criança não tem preconceito. Se você demonstra carinho genuíno, elas respondem com o coração aberto. A reunião terminou 2 horas depois, com o contrato praticamente fechado. Os Santos pareciam genuinamente impressionados, não apenas com o projeto apresentado por Daniel, mas com a estabilidade familiar que ele demonstrava. No caminho de volta ao hotel, eles permaneceram em silêncio por longo tempo. Noah dormiu no banco de trás, cansado da tarde. Você foi perfeita, Daniel disse quando estavam quase chegando. Você também. Algo havia mudado durante aquelas 2 horas. Eles haviam experimentado, mesmo que brevemente, como seria ser realmente uma família. E a sensação havia sido melhor do que qualquer um esperava. No sábado passaram a manhã na piscina. Eva observou Daniel brincar com Noah, mais leve, mais jovem, mais espontâneo. Longe das responsabilidades, ele era diferente. Eva, você pode ser minha mãe de verdade? Perguntou Noah durante o almoço. Eva quase engasgou. Querido, você sabe que sou sua cuidadora. Mas você é legal como mãe, e papai fica mais feliz quando você está aqui. Daniel interveio. Noah, a Eva tem a vida dela. Mas ela poderia morar conosco. Assim não ficaria triste quando ela vai embora. E você não ficaria sozinho quando durmo. Daniel não sabia que o filho percebia sua solidão. Você fica sozinho, papai? Às vezes. Por isso trabalha até tarde. Trabalho para cuidar de você. Se a Eva morasse conosco, você chegaria mais cedo para brincar comigo. Mais tarde, enquanto Noah cochilava, Eva e Daniel caminharam pelo jardim. Desculpe o que Noah disse. Crianças falam o que pensam. Ele tem razão sobre uma coisa. Eva parou. Qual? Fico mais feliz quando você está por perto. Daniel... Não é por causa do acordo, é verdade. Estes 2 dias me fizeram perceber que talvez eu tenha estado fingindo, não só para os clientes. Fingindo o quê? Fingindo que você é apenas funcionária para mim. Eva sabia que pisava em terreno perigoso. E o que sou? Daniel se aproximou. Não sei. Só sei que a ideia de segunda-feira chegar e tudo voltar ao normal não me agrada. Durante 3 anos, Eva negara qualquer sentimento além do profissional. Mas ali era impossível fingir que não sentia nada. Daniel, isso é complicado. Por quê? Porque segunda-feira vai chegar. Porque trabalho para você. Porque Noah precisa de estabilidade. E se não fosse confusão? A pergunta ficou no ar. Eva não sabia responder. O jantar de sábado aconteceu em um restaurante elegante no centro da cidade. Eva tinha escolhido um vestido preto simples, mas elegante, e usou uma maquiagem mais elaborada que o normal. Quando saiu do banheiro do hotel, Daniel parou no meio da frase que dizia para Noah. Você está linda, ele disse, com uma sinceridade que fez Eva corar. Obrigada. Você também está muito elegante. Daniel usava um terno cinza escuro que realçava os olhos verdes. Os Santos haviam convidado outros 2 casais para o jantar, e Eva se viu no meio de uma roda social completamente diferente da sua realidade.
Conversas sobre viagens internacionais, investimentos, casas de veraneio. Eva ouviu mais do que falou, mas quando participava, suas observações eram inteligentes e pertinentes. Daniel notou como ela se adaptava com naturalidade, sem tentar impressionar ninguém, nem se sentir diminuída. Eva trabalha na área da educação, Daniel explicou quando perguntaram sobre a profissão dela. Que interessante! Em que área específica? Perguntou Carla, esposa de um dos sócios. Desenvolvimento infantil, Eva respondeu. Trabalho com crianças em idade pré-escolar. Não era mentira. Cuidar de Noah havia lhe ensinado muito sobre desenvolvimento infantil. Deve ser gratificante e cansativo. É. Mas também é a coisa mais importante que já fiz na vida, Eva disse olhando para Noah, que estava desenhando em um papel que o garçom havia dado a ele. Durante o jantar, Eva notou como Daniel a incluía naturalmente nas conversas, como pedia sua opinião sobre assuntos variados, como se orgulhava quando ela fazia algum comentário inteligente. Era diferente da forma como outros homens do grupo tratavam suas esposas. Durante a sobremesa, Mariana Santos puxou conversa mais íntima com Eva. Vocês são um casal interessante. Daniel parece mais relaxado com você por perto. Eva sorriu. Ele trabalha muito. É bom quando consegue desligar um pouco. E você? Como é ser madrasta? Deve ter seus desafios. Eva hesitou apenas por um segundo. Noah é um menino especial. Não é difícil amá-lo. Filhos de outros relacionamentos podem ser complicados. A criança pode resistir à nova figura materna. Noah não é complicado. Ele só precisava de alguém que o enxergasse como prioridade, não como obrigação. Mariana sorriu, impressionada com a resposta. Vocês encontraram um no outro, né? Daniel parecia perdido quando o conhecemos há alguns anos. Focado demais no trabalho, preocupado demais com tudo. Hoje ele parece equilibrado. Família faz isso com a gente, Eva respondeu. Nos ensina o que realmente importa. Quando Mariana se virou para conversar com outra pessoa, Eva sentiu Daniel segurar sua mão por debaixo da mesa. O gesto foi discreto, mas causou um arrepio em todo o corpo dela. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por fazer isso parecer tão natural. Por me fazer sentir tão bem. Eva entrelaçou os dedos nos dele. Um gesto que começou como representação, mas se tornou real na mesma hora. Você também me faz sentir bem. Eles permaneceram assim por alguns minutos, mãos entrelaçadas conversando com os outros casais, mas conscientes apenas um do outro. Eva percebeu que não estava mais fingindo nada. No final da noite, quando se despediram dos santos, Mariana beijou o rosto de Eva com carinho maternal. Foi um prazer conhecê-la, querida. Espero que nos vejamos novamente em breve. O prazer foi meu. Daniel, ela se dirigiu a ele. Cuide bem dela. Mulheres como Eva são raras. Eu sei, Daniel respondeu, olhando para Eva com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Acredite, eu sei. Quando voltaram para o hotel, Noah dormiu rapidamente no carro. Daniel o carregou no colo até o quarto e Eva observou a cena com ternura. Ele está exausto, Daniel disse, fechando a porta do quarto onde Noah dormia. Foi um dia intenso para ele. Piscina, restaurante chique, adultos falando sobre assuntos de adultos, para ele e para nós. Eles se sentaram na varanda do quarto de Eva, na pequena mesa de ferro que dava vista para o jardim iluminado do hotel. A noite estava agradável, com uma brisa suave. Amanhã voltamos, Daniel disse, sem olhar para ela. Sim. Eva, sobre o que conversamos mais cedo. Daniel, vamos deixar assim. Foi um fim de semana diferente, mas agora volta tudo ao normal. E se eu não quiser que volte ao normal? Eva finalmente o encarou, vendo a luta interna refletida em seus olhos. O que você está me pedindo? Uma chance, para descobrirmos se isso que está acontecendo entre nós é real ou se foi só a situação, o ambiente, a fantasia. E se for real? Aí a gente decide o que fazer, juntos. E se não for? Aí você continua sendo a melhor cuidadora que Noah já teve, e eu continuo sendo um patrão que te respeita e te valoriza.
Eva respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Você tem certeza de que quer arriscar nossa relação profissional à estabilidade de Noah? Tenho certeza de que não quero passar o resto da vida me perguntando e se. Tenho certeza de que estes 2 dias foram os melhores que tive em muito tempo. Daniel se inclinou para a frente. Eva, eu não consigo mais fingir que você é só uma funcionária para mim. Não consigo mais fingir que não noto como você faz nossa casa parecer um lar de verdade. Daniel, eu sei que é complicado. Sei que estou colocando você numa posição difícil, mas preciso tentar. Precisamos tentar. Eva olhou para as próprias mãos, ainda usando o anel da mãe dele. E se não der certo? Aí pelo menos saberemos que tentamos. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e medos. No domingo, durante café da manhã, Noah estava especialmente carinhoso. Segurava a mão de ambos enquanto contava o sonho. Sonhei que morávamos todos juntos numa casa grande, com cachorro e piscina. A Eva me levava à escola, e papai chegava cedo para brincar. Eva e Daniel se entreolharam. Foi sonho bonito, Eva disse. Não foi sonho. Foi futuro, Noah declarou com seriedade infantil. Durante viagem de volta, Eva tomou decisão. Daniel, preciso falar com você quando chegarmos. Claro. Chegando em casa, Noah foi brincar. Eva e Daniel se sentaram na sala. Eu aceito. Eva disse simplesmente. Aceita o quê? Dar uma chance, para nós. Daniel sorriu pela primeira vez desde sexta. Tem certeza? Não, mas tenho certeza que quero tentar. Como faremos? Devagar, sem pressa, sem pressão. Vamos ver como se desenvolve naturalmente. E Noah, fica sabendo apenas se tivermos certeza que é para valer. Até lá, nada muda na rotina. Eva tirou o anel da mãe de Daniel e colocou sobre a mesa. Isso fica aqui. Se um dia for para valer, você me dá um anel nosso. Daniel guardou o anel. Obrigado por aceitar o acordo, por me ajudar e por aceitar tentar isso conosco. Obrigada por confiar em mim. 3 meses depois, a rotina da casa havia mudado sutilmente. Daniel chegava mais cedo do trabalho. Eva ficava para jantar com mais frequência. Noah ganhara um cachorro. A primeira vez que se beijaram foi durante uma tarde chuvosa, quando Noah estava na escola. Eva preparava café e Daniel chegou por trás, abraçando-a pela cintura. O que você está fazendo? Ela perguntou rindo. Aproveitando que estamos sozinhos. O beijo foi suave, sem pressa, carregado de todo o sentimento que havia crescido devagar entre eles. Quando se separaram, Eva apoiou a testa na dele. Isso é real. Muito real. E agora? Agora continuamos, um dia de cada vez. Eva usava um vestido branco simples e segurava um buquê pequeno de margaridas. Não era a cerimônia grandiosa que algumas mulheres sonham, mas era exatamente o que ela queria, íntima, acolhedora, verdadeira. Noah carregava as alianças em uma almofadinha azul, sério como um adulto, executando uma missão importante. Daniel a esperava no altar improvisado no jardim da casa, com o mesmo sorriso nervoso de um ano antes. Quando trocaram votos, ambos falaram sobre encontrar o amor onde menos esperavam, sobre descobrir que os melhores relacionamentos crescem devagar. Prometo te amar todos os dias, Daniel disse. Prometo que nossa casa sempre será um lugar onde você se sinta vista, ouvida e valorizada. Prometo fazer dessa nossa casa um lar de verdade, Eva respondeu, onde os sentimentos podem crescer sem pressa e onde o amor é demonstrado nos gestos pequenos de cada dia. Quando se beijaram, Noah gritou, finalmente, e jogou pétalas de flores para o alto. Naquela noite, depois que Noah dormiu, Eva e Daniel se sentaram na varanda, observando as estrelas. Você se arrepende de ter feito aquele acordo maluco? Eva perguntou, encostada no ombro dele. Melhor decisão da minha vida, Daniel respondeu beijando o topo da cabeça dela. E você? Eu acho que às vezes as melhores coisas começam disfarçadas de outras coisas. Como assim?
Começou como um trabalho. Virou a vida toda. Daniel sorriu. Que bom que você aceitou fingir ser minha esposa. Que bom que paramos de fingir. Ali, sob as estrelas, eles entenderam que o melhor amor não chega com fanfarra. Ele cresce devagar, se instala no cotidiano e transforma a presença em pertencimento. Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce quando paramos de buscar e começamos a viver.